A minha história com o inglês e como eu fiquei fluente. Então eu percebi que muitos de vocês não sabem a minha história e depois de ontem de assistir o seriado e eu fiquei super emocionada porque, né, como professora e também como uma pessoa que aprendeu inglês do zero e sempre teve dificuldade e ficou fluente, pra mim foi uma grande conquista e talvez a minha história possa te ajudar. E eu não queria fazer tantos stories explicando, porque eu acho que fica um pouco cansativo, até porque eu tenho que parar, escrever legenda e tal. Então eu decidi fazer essa live surpresa, que não vai ficar gravada aqui no meu feed. Eu vou salvar e vou postando aos poucos ao longo do ano. Mas quem assistir, assistir. Quem não assistiu, não assiste mais. Enfim, quando eu comecei no inglês, na verdade começa desde criança. Eu sempre gostei de televisão, sempre gostei de filme da Disney. E quando eu era pequena, eu lembro que eu assistia muito Cinderela. Cinderela, Pequena Sereia. E eu queria falar inglês desde criança. Eu queria ser artista desde criança. E quanto mais eu assistia esses filmes americanos, quanto mais eu assistia sobre a cultura americana, mais me dava vontade de morar aqui, sabe? Parece que eu nunca senti que eu pertencia ao Brasil. E por conta dos filmes, eu via que a vida nos Estados Unidos era mais fácil, na minha ilusão, porque claro que tem pessoas que sofrem aqui, né, tem uma vida difícil. Mas na minha cabeça, o pessoal aqui dos Estados Unidos tinha uma vida fácil, era essa vida que eu queria, uma vida de riqueza, prosperidade. Sem contar que eu achava super lindo falar inglês. Desde criança eu achava super lindo aqueles que falavam inglês. Achava super lindo como que o inglês soa e também super chique, né? Falar uma segunda língua, falar inglês, uma língua universal. Então eu sempre cresci com essa ideia. Aí eu encontrei o Grey's Anatomy, que foi um seriado que eu gostei muito, gosto muito, assisto até hoje. E me despertou o interesse de falar inglês. E eu sempre gostei de filmes legendados, eu não gosto de filmes dublados, até porque eu não gosto da voz, me soa um pouco falsa. E por conta do Grey's Anatomy, eu comecei aprendendo alguns vocabulários de corpo humano e tal. Mas eu nunca levei os estudos no Brasil muito a sério, né? Eu não tinha uma regra, um padrão, tipo, hoje eu vou sentar e vou estudar. Eu não tinha isso. Eu assistia o mesmo filme sempre, eu assistia com legenda, sem legenda, até eu gravar. Eu tentava ler algumas coisas em inglês. Nunca me preocupei muito com a fala, até porque na época eu era adolescente, que eu tinha 15 anos. Então, 15 anos atrás, a internet não é o que é hoje. Eu não tinha YouTube, eu não tinha Instagram. Então, eu ficava meio que perdida. A gente vai se ensinando, vai se aprendendo. Na época também, o que estava em alta eram os cursos muito caros, CNA, enfim, vários cursos. Não tinha esse curso online que hoje tem. O computador na época era aqueles gigantescos de internet de escada. Fazia barulhinho. Meu computador era tão ruim que me dava aquela tela azul toda hora. Então, ou você pagava esses cursos caros, ou você aprendia do jeito que desse. Não tinha televisão, não tinha Netflix, então eu era dependente do quê? De DVD, de SBT. O SBT passava o Grey's Anatomy não legendado, dublado na época. Então eu dependia muito de filme pra assistir tudo legendado. E alguns filmes me marcaram muito porque eu assisti demais. Eu lembro que o primeiro filme que eu assisti, eu amei, vidrei, foi o Titanic. Eu era criança e eu fiz a minha mãe comprar o videocassete. Claro que tinha as partes mais quentes cortadas, porque eu era criança. E eu assistia Titanic pequena, acho que eu tinha, 8 anos, legendado. E aí o segundo filme que me marcou muito foi No Pique de Nova York, porque foi o que eu assisti muito pra gravar, pra entender inglês e tal. Fora isso, tinha os cantores que eu sempre gostei. Eu nunca gostei de música brasileira por conta disso, porque eu queria ser americana. Então eu nunca gostei de sertanejo, samba, nem nada. Eu nunca gostei, nunca ouvi esse tipo de música. Eu acabava decorando algumas vezes sertanejo porque todo mundo cantava à minha volta. Mas eu escutar música sertaneja, eu nunca escutei. Sempre fui de Britney Spears na época, I'm Not a Girl, Not Yet a Woman. Maroon 5, eu fazia projetos da escola da música do Maroon 5. Então eu sempre escolhi músicas. E eu lembro bem claro isso, que eu estudava muito com música e filme. Música, filme e seriado. Eu não sentava pra estudar gramática, nem nada, porque eu não sabia. Eu não sabia de tudo isso. Então eu aprendia na escola um pouco, o que não me ensinou muito. A escola fundamental, o ensino médio, não me ensinaram inglês. Porque aquele inglês é assim, what's your name? My name is Driellen. Aí a professora ia pra segunda fileira. What's your name?
foi esse inglês. E como eu tinha dificuldade de aprendizado e de atenção, eu lembro que a maioria das crianças estavam contando até 100 e eu contava até 10. Eu era sempre atrasadinha. Mas isso nunca me fez desistir não, sabe? Sempre fui, sempre tentei, porque era uma coisa que eu sempre achei legal, que eu queria. Era uma meta minha desde pequena, aprender o inglês e morar nos Estados Unidos. Era isso que eu queria. E aí eu lembro que eu sentava assim e falava, hoje eu vou escutar uma música e vou tentar escrever a letra pelo que eu escuto e ver o quão ruim eu tô. Então eu pegava Maroon 5, eu colocava o fone e começava aqui a escrever. Escrevia a letra inteira e depois eu via, né, como que era a letra na internet. E aí eu conferia, eu errei isso daqui parecia isso. E assim eu fui aprendendo, sabe? Linkando palavras, ideias. E aí na adolescência eu comecei a tentar decorar mais. E eu consegui assistir muitos filmes só legendado em inglês. Eu falei, bom, acho que meu inglês tá bom, sou intermediária, né? Fiz várias provas e meu inglês, assim, dava intermediário. Aí eu achei que eu era avançada. Fui fazer uma prova e era intermediária, não era avançada ainda. Fui pra faculdade. Antes da faculdade, na verdade, eu tinha um interesse muito grande de fazer o programa de au pair, porque era o programa mais viável na época. Porque, não sei se vocês sabem, para estudar fora do Brasil, custa em torno mais ou menos de uns 30 mil reais para você passar 1 ou 2 meses no outro país. Pra mim, isso é muito dinheiro. Outra que nem se eu vender meus 2 rins, eu vou ter 30 mil reais pra pagar um programa de intercâmbio. Quando eu ouvi sobre o programa de au pair e eu fui pesquisar, eu vi que era era menos de 10 mil. Falei, bom, menos de 10 mil é melhor. Como que eu vou conseguir esse dinheiro? Não sei. E acabou que eu passei na faculdade, decidi fazer a faculdade. Na faculdade já tinha o programa Ciências Sem Fronteiras. Só que eu nunca confiei no meu taco, sabe? Sempre achei que, acho que não vai dar pra mim não, hein? Então, eu nunca corri muito atrás disso. E também na época, o Ciência Sem Fronteiras estava começando. Então não se tinha muitas informações sobre isso. E quando você não tem muitas informações, você fica perdido e acha que não vai conseguir. E eu lembro que a faculdade, a UFMT, na época, ela disponibilizou uma prova TOEFL pra gente fazer. Aí eu falei, vou aproveitar a oportunidade e vou fazer essa prova TOEFL que a faculdade está me dando. E eu fui muito bem na prova TOEFL, mas acabei não indo atrás de Ciências Sem Fronteiras. E eu vi pessoas, amigas minhas indo. Eu lembro que tinha uma amiga que estudava não é PUC, gente, a faculdade lá de São Paulo, USP. Ela estudava na USP e ela foi para os Estados Unidos de intercâmbio e me desvastou. Nossa, eu lembro vendo as fotos dela, não é que eu tava feliz por ela. Não era isso, é porque eu queria. E eu não fui atrás. E aí eu me senti incompetente. Enfim, eu vi amigas indo, vi pessoas que eu conhecia morando nos Estados Unidos, falando inglês. E eu falava, quando será que vai ser a minha vez? E aí você desacredita, né? Acabou a faculdade, falei, vou prestar a prova para fazer estágio. Bom, prestei provas para o estágio lá na Duratex, que é uma empresa de florestal, enfim, madeireiro. E eu queria muito a Duratex porque era perto de casa, era uma empresa muito boa e também tinha polos nos Estados Unidos, então imagina, vai que eu sou transferida. Fiz a prova lá e tinha que ter o inglês fluente. Fiz a prova achando, vou arrasar na prova. Arrasei foi nada, arrasei meu coração, é isso que eu arrasei. Não consegui, fiz várias vezes essa prova do Duratex, me inscrevi várias vezes e era assim, um estágio pedia 3 anos de experiência internacional e inglês fluente. Pô, como? Acabei de me informar, pobre sem dinheiro, que experiência internacional que eu vou ter? O inglês fluente é difícil. Por quê? Porque eu tenho que entender, tenho que falar, tenho que escrever, tenho que ler. Eu achava que eu tava arrasando, no fim não arrasei nada. E aí eu consegui aquele emprego no call center, como eu falei pra vocês, e acabei estagnando minha vida por 1 ano e meio, achando que era isso que eu ia fazer pra vida toda, receber ligações e fazer ligações. Estava muito infeliz, minha voz cansada, porque a gente usava a voz em ligações o dia inteiro. Eu odeio ligar pros outros pra cobrar, eu odeio ligar pros outros pra vender. Eu não sou uma boa vendedora, não gosto, me sinto desconfortável, mas eu falei, é isso que o destino tem pra mim, é isso que eu vou aceitar. Minha mãe não aceitou, sentou e conversou comigo e falou assim, você tem que fazer algo da tua vida porque você não vai ficar nesse call center pra sempre. E ela ficou tão chateada comigo que eu estagnei que ela parou de falar comigo. Ela não falou comigo acho que por umas 2, 3 semanas, tipo silêncio total. Você falar com ela é falar com uma pedra. Quando ela coloca na cabeça que ela não quer falar com você, ela não fala com você. E eu não tava entendendo, por que a mãe não tá falando comigo? E aí um dia eu sentei e falei assim, mãe, né,
que tá acontecendo? Por que você não tá falando comigo? Ela falou assim, porque me dói me te ver estagnada. Minha mãe também, assim, ela me teve com 22 anos. Ela não teve apoio da mãe, minha avó é uma pessoa ruim. O pai dela morava em outro estado. Ele não era um pai ruim, mas ele era um pai ausente. Minha mãe não tinha ninguém. E porque ela não tinha ninguém, ela queria ser aquela pessoa por mim. E ela veio eu estagnando, doía no coração dela, porque ela sabia que eu podia ser muito mais. E aí nessa conversa ela falou assim, Dri, o que você quer fazer? Independente de qualquer coisa, de dinheiro, de qualquer coisa, o que você quer fazer? Aí eu falei pra ela, eu quero ser au pair. Isso foi, eu acho que em outubro. E como a gente trabalhava na mesma empresa, ela também trabalhava de call center, às vezes a gente vinha embora a pé porque não tinha dinheiro pro passe. E a gente vinha conversando, sabe? Quando a gente é pobre, a gente acha, acho que prazer em cada coisa. E a gente veio conversando e Deus foi muito bom, porque a gente passou na frente de uma agência de intercâmbios. Isso acho que foi um mês depois da minha conversa com ela. Ah, eu falei assim, mãe, vou entrar e conversar com a moça. Minha mãe não deu muita bola, acho que ela ficou com medo, sabe? Não sei, medo de não ter dinheiro, medo de eu me empolgar demais, medo de eu não me empolgar. Enfim, eu entrei sozinha, minha mãe não quis entrar. Ela falou assim, eu vou fumar ali. Eu entrei, conversei com a moça e fiquei tão animada. Nossa, tipo assim, sabe aquela animação? Tipo, vai dar certo, vou conseguir. E aí, falei, mãe, entra lá comigo. Você tem que entrar comigo, você tem que ouvir o que ela tem pra falar. Arrastei minha mãe pra dentro e a mulher falou. Eu e minha mãe saímos da agência assim, ó. Aí eu falei, como que eu vou conseguir? Era dezembro e a agência tava promovendo um evento pra falar sobre o programa de au pair. Falei, vou ir. Não custa nada, é barato. Vou ir pra aprender sobre o programa de au pair e ver como é que é. Eu fui. Saí de lá pensando, como que eu vou pagar? Eu trabalhava numa empresa de call center. Minha mãe deu a ideia de fazer os empréstimos, então, como vocês sabem, a gente acabou fazendo 2 empréstimos, deu tudo muito certo. Para fazer o empréstimo, a gente teve que passar por 3 etapas, e quando Deus quer, é possível, porque eu tinha que ser primeiro demitida, então eu tinha que convencer a minha gerente de me demitir, depois ela tinha que convencer o gerente dela, e aí eu tinha que ir lá no RH da empresa e pedir o empréstimo. Então, não, na verdade, não ser demitida, eu pedi pra minha chefe, porque ela que tinha que recomendar, ela pediu pro chefe dela e eu tinha que ir no RH pra pedir a permissão deles. Então eram 3 etapas. Todas as 3 etapas, meu coração meio que parava de bater e as 3 etapas demoraram um pouco, mas deram certo. Consegui os 2 empréstimos e a minha mãe também conseguiu o empréstimo dela. Paguei R$2.000 pra agência naquela época. Naquela época, pra mim, dinheiro, nossa, eu nunca acho que tinha segurado R$2.000 na minha mão. E eu paguei a agência. E o próximo passo era tirar a habilitação, porque eu tinha 26 anos e não tinha nem carro, porque eu ia tirar a habilitação, não tinha dinheiro, 1.700 numa habilitação, imagina. E eu não tinha dinheiro pra reprova, tirei a habilitação. Não sei como que eu não reprovei, tava tão nervosa, eu achei que o carro ia morrer. Eu nunca tinha dirigido na minha vida, eu não tinha como praticar em casa, então era somente mesmo as aulas da autoescola. Deu tudo certo. Quando você é au pair, você aplica e aí vai na sorte de achar uma família. Para ser au pair, você tem que ter até 26 anos. Adivinha quantos anos eu tinha? 26. E eu não tinha tanto tempo assim para esperar e buscar uma família. Tinha que ser rápido. Nenhuma família entrou no meu perfil por 3 meses. Por 3 meses eu ficava assim, ó, família no perfil. Meu Deus, não vai ser. Entrou uma família, eu não gostei da mãe. Aí eu falei, bom, perdi essa chance, vamos esperar. Tava trabalhando um dia, recebi uma mensagem no celular e eu vi que uma família tinha gostado do meu perfil e tava pedindo pra marcar um encontro. Quando você é au pair e você escolhe uma família pra trabalhar, vocês têm um Skype pra conversar, ver se vocês batem o feeling. E essa conversa é em inglês, porque a família é americana e eu nunca tinha falado inglês, somente naquele vídeo de au pair. No que eu recebi essa mensagem, é como se Deus colocasse no meu coração. É essa família. É essa família que você estava esperando. Quando eu recebi a mensagem, eu estava no trabalho. Eu saí mais cedo. Peguei o ônibus. Eu fui quase chorando a viagem inteira para casa para mandar a mensagem para ela e confirmar o meu encontro. E aí a gente marcou um Skype. Enfim, minha mãe estava na outra sala, assim, e eu conversando no Skype. E o nervoso, gente, de não entender inglês, de falar inglês. E eu até que me saí bem, sabe?
porque ela me escolheu. A gente fechou o match no mesmo dia, e isso é muito raro. Geralmente, quando as au pair encontram uma família, demora muito pra fechar um match, porque tem mais encontros de Skype, tem isso, tem aquilo. Eles querem ter certeza que eles são um bom par um pro outro. E eu fechei no mesmo dia. Eu comecei meu processo em dezembro, parti para os Estados Unidos em junho. Sem contar que o visto para os Estados Unidos também não é fácil. É caro, custou na época R$ 600. Não tinha em Bauru, então eu tinha que arcar com o custo da viagem para São Paulo. E o medo também, né, gente, de ser negado o seu visto. Eles falam que se você tem conexão com o Brasil e prova para a imigração que você quer voltar para o Brasil, a chance de ser negada é maior. Eu não tinha nada no meu nome. Nada. Eu não tinha carro, eu não tinha nada no meu nome. Como que eu vou provar para a imigração que eu quero voltar para o Brasil? Falei, vou tentar falar que eu quero fazer mestrado no Brasil. Mas eu sabia já naquela época que eu não queria voltar. Se eu chegasse aqui, eu sabia que eu não ia querer voltar. Mas eu tinha que provar para a imigração que eu tinha que voltar para o Brasil. E a fila para você tirar o seu visto lá no consulado é enorme. Enorme. Você fica esperando por horas, minutos. Você vê pessoas tendo visto negado. Dá um medo maior. Pessoas que você vê que são ricas e têm coisas bem financeiras no Brasil com visto negado. Falei, meu Deus. A minha entrevista no consulado do Brasil foi em inglês. Ele me perguntou, por que você quer ir para os Estados Unidos? Programa de au pair. Levei uma pasta desse tamanho com documentos. Meu nome, RG, essas coisas. Nada que tinha no meu nome, né? Enfim. E ele falou assim, você fala inglês? Aí eu falei, falo. Nunca tinha falado, acho que era a segunda vez que eu tinha falado inglês na vida. Foi ali no consulado. Ele falou, você fala inglês? Falei, falo, entendo. Aí ele me perguntou coisas em inglês e eu respondi. Sabe assim, eu acho que às vezes a gente se convence que a gente não é capaz, que a gente não consegue, que inglês é difícil. E o nosso psicológico, ele obedece esse comando. O que a gente fala pro nosso corpo, pro nosso cérebro, ele obedece. Naquela hora, eu me senti segura. Não, eu falo. Eu vou falar errado, eu vou falar. Você fala inglês? Falo. Aí ele me perguntou umas 5 perguntas em inglês e eu respondi com a voz tremendo, mas eu respondi em inglês e tive o visto aprovado. Pra mim, o outro sufoco foi na imigração nos Estados Unidos. Então você tira um visto no Brasil e na hora que você chega nos Estados Unidos tem imigração. Não é porque você conseguiu visto que você vai entrar no país. Quando você chega na imigração, você tem que ter um documento preenchido que eles te dão no avião. E o consular, ele vai te fazer perguntas também em inglês. E o consular, ele não sabe português. Não é igual o cara lá do consulado no Brasil que sabe português. Nos Estados Unidos, ele não sabe. E eles não têm cara de feliz não, viu? E ele me perguntou qual que é o motivo da sua visita nos Estados Unidos. Aí eu falei, I'm doing the au pair program. Aí ele falou, tá bom, carimbou, passei. Nossa, que alívio. Foi uma semana de treinamento em Nova York. Naquela uma semana eu falei, nossa, inglês é super fácil. As pessoas falavam devagar. As americanas, que elas estavam dando as palestras e treinando as au pair, elas falam só inglês, mas elas falavam super devagar, mexiam super a boca. Eu falei, nossa, inglês é fácil. A primeira semana foi tanto inglês que eu lembro que eu tive muita dor de cabeça, porque o meu cérebro doía muito, era muita dor de cabeça. Depois dessa uma semana, a gente foi para as famílias. Então, eu vim pro Texas. De Nova York, eu vim pro Texas. Quando eu cheguei no Texas, a minha família fala super rápido. A mãe, as 2 adolescentes e o menino que eu ia cuidar tem síndrome de Down, então ele não fala. Elas falam super rápido. Eu falei, senhor, inglês não é fácil. Inglês não é fácil. E eu queria falar as coisas com elas, eu queria conversar com elas em inglês, só que até eu traduzir do português pro inglês levava um tempo. Nesse tempo, eu perdia a conversa, eu perdia a minha chance de falar e eu ficava quieta. E eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias. Então, eu também gosto de ir na igreja. Logo que eu cheguei, deu uma semana, a gente foi pra Califórnia. Na Califórnia, eu fiquei 4 meses trancada dentro de casa, porque a família não me deu carro. Então, eu basicamente ficava dentro de casa ou ia para um
para um barn, que a gente chama, é como se fosse um celeiro que eles fizeram de cinema, enfim, eles fizeram um celeiro muito bonito para você de recreação. Aonde essa família morava, onde eles tinham essa casa de verão, era um condomínio fechado, e no condomínio tinha um celeiro que você podia ir se divertir e tal. Era isso que eu fazia por 4 meses. Uma coisa que eu falei é que eu não queria tantos amigos brasileiros para aprender inglês. Então a família me levava aos domingos para a igreja, e na igreja eu ficava assim, né? Perdida. Foram 4 meses só em inglês, o português que eu falava era com a minha família. Entendia algumas coisas, não entendia outras, mas eu não lembro uma vez que eu fiquei desesperada por conta do meu inglês. Eu não lembro uma vez que eu chorei, tipo, isso daqui é muito difícil, eu não vou conseguir. Eu acho que a minha mentalidade estava tão assim, tipo, que oportunidade, eu vou aproveitar, eu vou aprender, que eu não chorei uma vez de decepção e frustração por conta do meu inglês. 4 meses inserida na língua, 4 meses que muitas coisas eu não entendi, 4 meses que eu perdi várias oportunidades de falar porque o processo era devagar. Aí eu voltei pro Texas, depois desses 3 meses, 4 meses eu voltei pro Texas e aqui decidi não fazer amizade. Deu um tempo, consegui um carro. A família me deu um carro para dirigir. Nossa, comecei a dirigir para lá e para cá. Para dirigir aqui também é bem diferente, você tem que fazer uma prova junto com o DMV, que é o Detran. E eu lembro que eu comecei para a igreja e eu morria de medo das pessoas conversarem comigo. Morria de medo das pessoas tentarem falar alguma coisa para mim, principalmente quando tinha alguém falando lá na frente, dando uma mensagem, e a pessoa cochichasse para mim. Eu morria de medo disso. Me dava assim... E por meses, por dias e domingos, eu não entendia nada. Entendia nada da mensagem. Nada. Mas eu continuei indo. As pessoas falavam comigo, às vezes eu nem entendi e perguntava umas 2 vezes, tipo, o quê? Aí a pessoa respondia de novo, eu não sabia, dava cara de paisagem. Só assim. Eu aproveitei cada oportunidade para falar inglês. Com as meninas da Susan, né, com as adolescentes que eu cuidava, eu sentava por horas e falava com elas. Por horas. Aprendia muito. E não tem essa de vergonha, sabe? Pra mim não tinha que ter vergonha, porque se eu tenho vergonha, não vou falar, não vou aprender. Como que eu vou conseguir ficar fluente se eu não tô falando? A gente não aprende a andar de bicicleta só vendo. Então eu tive que ligar aquele botão, dane-se, se eu errar, errei, vou aprender. Eu comecei a implorar pra todo mundo, todos os americanos que eu conheci e faziam parte da minha vida, me corrija em inglês. Se eu falar uma coisa errada, me corrige, me ajuda. E americano não gosta de corrigir brasileiro, outra pessoa que tá aprendendo inglês, porque eles acham rude. Tem algumas pessoas que você pode implorar 1000 vezes que eles nunca vão te corrigir. E eu tive que começar a implorar pra minha família. A minha host family me corrigia tanto, mas eles me ensinaram tanta coisa, que em 6 meses o meu inglês era outro. Em 6 meses, o meu inglês, do intermediário que não falava nada, até o não sotaque, mas a minha pronúncia mudou. E eu tenho provas, porque eu tenho vídeo no YouTube. E aí a minha igreja, ela oferta cursos gospels. Nesses cursos gospels, você estuda em casa, vai pra aula, ele te explica e você tem que conversar. É uma aula interativa. E o medo de falar em público em inglês. O medo. Dane-se. Então, eu lembro que tinham aulas lotadas da igreja. Eu ia 2 ou 3 vezes pra igreja pra fazer aula gospel, tá? Fora o inglês, já que eu praticava com a família. E lembrando que o Christopher, que eu passava 8 horas do meu dia, não falava nada de inglês. Então, eu que lute pra aprender inglês. Porque se por 8 horas eu não consigo falar inglês com mais ninguém, eu que lute. Eu falava inglês com ele, toda oportunidade que eu podia eu aproveitava. Enfim, ia pra igreja fazer essas aulas. E aí eu lembro que tinha uma aula muito lotada. E eu tinha perguntas, e mesmo que eu não tinha pergunta, eu fazia pergunta. Mesmo que eu não tinha o que comentar, eu fazia comentários. Tipo assim, eu estudei, li isso, eu acho muito interessante. Falava. Eu levantava minha mão, morrendo, nossa, meu coração a 1000. E eu falava. E aí eu comecei a fazer um curso também de inglês, que a família paga. Eu fiz de Oral Communication. E o que me deixou feliz é que na época que eu fiz esse curso, a gente faz um assessment test pra saber o nível que você tá. E eu entrei no mais alto, então pra mim isso foi... tá valendo a pena. E
me graduei do curso da igreja. Acho que depois de 1 ano, indo 3 vezes na semana, toda semana. Eu acho que eu não tinha 1 mês de férias, toda semana eu ia. 3 vezes na semana, ficava mais tarde na igreja pra conversar. Só que eu não fazia amigos nessa época, eu não sabia fazer amigos americanos nessa época. Não sabia. Quando eu me formei, é uma cerimônia. Na cerimônia, eles me pediram pra dar um discurso. Meu primeiro discurso de 10 minutos falando inglês na frente de um monte de gente. Só eu estrangeira. Só eu que falo inglês como segunda língua. Aceitei o desafio? Claro! Escrevi tudo, memorizei tudo. Fui tremendo. Chamei meu amigo pra assistir. Falei pra ele, você olha o meu discurso e se eu errar, você marca e me fala depois. E foi o que ele fez. Eu dei o discurso, ele me corrigiu depois as coisas que eu falei errado. E foi assim que eu fui aprendendo. Logo mais, eu consegui fazer algumas amizades e eu implorava para essas amizades também me ensinarem. E em 1 ano e meio, eu já tava assim. Em 1 ano eu tava fluente. Em 1 ano e meio, eu via que os meus esforços de não ter tantas amizades brasileiras, de ficar sozinha, de aproveitar toda a chance, de ter dor de cabeça, valeu a pena. Porque eu tava fluente, eu conseguia entender tudo. A menina que falava inglês comigo, a adolescente, ela fala tão rápido que ela não respira. É muito difícil de entendê-la. E eu entendia. Eu entendia ela. E quando eu tava conversando com a minha host family, eu perguntei por que eles me escolheram, sabe? Falei, por que você me escolheu como sua au pair? E ela falou que ela não teria paciência de ensinar inglês pra alguém que não soubesse inglês. E que na entrevista eu mostrei pra ela que eu sabia. Me deixou feliz. Porque naquela época, foi minha primeira conversa em inglês, foi com ela. E ela falou que ela me escolheu por conta do meu inglês. Então, eu estudei só no Brasil e por conta daquela conversa ela me escolheu. Eu tava fluente na época? Não. Mas eu fui boa o suficiente pra ela me escolher. Porque ela não tem paciência de ensinar. E eu mudei de igreja, comecei a fazer amigos, fazia reuniões em casa. Cada atividade da igreja, eu tava lá. Cada oportunidade de falar, eu tava lá. Na igreja que eu comecei a frequentar, é a mesma igreja, só que prédios diferentes. Eu comecei para um outro prédio. E eles pediram um discurso de 15 minutos. Na igreja, numa aula normal, numa reunião normal, você tem noção quantas pessoas são para falar em público e dar um discurso totalmente em inglês? Você tem noção de quantas pessoas são? Eu acho que aquele dia, naquela manhã, tinha umas 50 pessoas. 50, galera. E eu dei o discurso. Encarei. Então, como que eu fiquei fluente? Primeiro, eu tive que me falar. Você vai conseguir. Eu sou boa. Eu falo inglês. O consular perguntou, tu fala inglês? Falo. Era a minha segunda vez falando inglês. Fala inglês? Falo, com certeza. Vou falar errado? Vou, mas vou aprender com os meus erros. Tenho vergonha de falar. Normal. Sabe como que você vence a vergonha de falar? Falando. Ai, mas é tão difícil. É, claro que é difícil, mas o que você está se falando? O que você está se convencendo? Ah, eu tô me convencendo que inglês é difícil. Então, inglês vai ser super difícil pra você. Eu tô me convencendo que eu não vou conseguir falar. Então, você não vai conseguir falar. É a questão de confiança, perseverança e consistência. São as escolhas que você faz na sua vida. Elas não vão ser fáceis, as escolhas vão ser difíceis, você vai enfrentar obstáculos, mas vai ser recompensador. Eu dei um discurso de 15 minutos na frente de 50 pessoas. Depois dessa experiência, na minha igreja a gente tem chamados, onde você serve os membros da igreja. Então a gente tem uma reunião e tem 2 aulas dominicais. Uma aula dominical é só de mulher e tem uma pessoa que preside aquela reunião. Ela dá a introdução, ela dá a mensagem. Você tem noção que eu fui chamada para auxiliar essa sala? E eu tive que falar na frente de muitas meninas? E que eu tinha que dar mensagens? É um desafio tão grande e dá um medo assim tão grande, mas ao mesmo tempo eu encaro. E você tem que encarar. Você tem que fazer. Você tem que sentar e estudar. Ah, é difícil, leva tempo. Leva! Mas você vai chegar lá.
Se você continuar com esse pensamento, daqui 10 anos, você ainda vai estar no mesmo lugar. Entendeu? Eu lembro que uma vez, dando um anúncio, tava assim, vai ter uma festa e o lugar TBD. Aí eu tava lendo, oh, so the place is TBD. Aí eu olhei assim pras meninas, where? Where is TBD? Aonde que é esse TBD? As gurias todas riram. Você acha que eu fiquei chateada? Comecei a rir também. Falei, por que a gente tá rindo? Porque TBD não é um lugar, é uma sigla. To be determined, que é vai ser determinado. Aí eu aprendi TBD, to be determined, naquele dia. E tem várias e várias experiências que eu tive que liderar alguma coisa em inglês. E vale a pena, não é? Esses desafios e a gente superar a vergonha, superar o medo, vale a pena. Eu tenho vergonha de falar, pô, fala, enfrenta. Sabe aquele negócio que é igual band-aid? Só tira. Não pensa 2 vezes, não. Só tira. Foi assim que eu fiquei fluente. Tirando esse band-aid, não pensando, sabe? Com a confiança. Vou conseguir. Vou aprender. Eu errei? Beleza, como que eu falo certo? Meu amigo uma vez falou assim, Dri, eu não sei se você tá falando quente ou minhoca, porque em inglês é bem parecido. Aí eu falei, mas como assim? Ele, porque quente é warm e minhoca é warm. Aí eu falei, tá, não entendi a diferença nenhuma. Aí ele continuou falando, eu falei, nossa, vou aprender. Passei semanas ouvindo as 2 pronúncias. Aí a minha host aqui, ela falou, Dri, eu não sei se você tá falando ano ou orelha. Eu falei, como assim? Não é o mesmo som? Ela falou, não. Ela passou uma noite inteira tentando me ensinar e eu não consegui. Como que eu fui aprender depois de 1 ano praticando todos os dias? Eu tinha muita dificuldade com a pronúncia de ano e orelha. Eu lembro que passei 1 ano. Um ano estudando, praticando todos os dias, perguntando, tô falando certo? Não tô? É assim. É errar, acertar, não ficar chateado que o coleguinha te corrigiu, não ficar chateado que você errou, é ir pra frente, é pegar esses momentos de erro e colocar como aprendizado. Por isso que eu falo, sem constância, persistência e mentalidade certa, você nunca vai ser fluente. Eu já tô cansado, eu tinha dor de cabeça todos os dias. Eu parei? Porque olha só, tem au pair que tem um inglês básico faz 5 anos. Tem gente que mora aqui nos Estados Unidos faz 5 anos e tem um inglês que não é bom. São escolhas, não é porque a pessoa mora nos Estados Unidos que ela é fluente que ela vai aprender inglês. Ideia foi fácil porque você foi para os Estados Unidos. Tem gente que mora aqui e não sabe inglês não. Tá? Então não tem essa. Você pode aprender do Brasil. Vão de escolhas. Qualidade de estudo. Não se dá desculpa. Isso daí são desculpas. Tô cansada. Desculpa. Não tenho dinheiro. Desculpa. Por que é desculpa? Porque tem tanta coisa na internet hoje em dia. Você tem internet. Eu não tinha. Eu tive minha primeira conversa em inglês sem ter tudo isso que a gente tem até hoje. Instagram ensinando inglês. YouTube ensinando inglês. Não tinha isso não. Ou era pagar ou era filme. Não tinha essa. Então, para de se dar desculpa. Aprende com seus erros. Eu tenho vergonha. Desculpa. Você quer ser envergonhado pra vida toda? Ou você quer mudar? Quero mudar. Como que eu mudo, Driele? Fazendo. Sabe o que é fé? Fé não é acreditar. Fé é fazer. Porque você acredita tanto que você faz. A fluência não vai cair na sua porta. Não vai cair na sua frente. Você não vai acordar de um dia para noite sendo fluente. Você não vai ser fluente em 3 meses, 6 meses. Em 1 ano é possível. Como que é possível? Sacrifícios, galera. Escolhas. O que você fala para você mesmo. Então, essa foi minha história. Eu queria falar só como que eu fiquei fluente. Acabei contando toda a história, né? Do Brasil até aqui, de todas essas decisões. Mas eu espero muito que possa ajudar vocês. 2020 foi um ano muito difícil para muitos de vocês. Foi um ano de muitos sacrifícios, obstáculos mentais, emocionais. Mas a gente sobreviveu. E se você sobreviveu esse ano, tem um motivo. Já parou pra pensar? Tantas pessoas morreram, mas a gente não morreu.
o que a gente vai fazer com a nossa vida? Porque se a gente ganhou essa vida, se a gente foi... a gente fala spared em inglês. Se você foi... não sei, salvo. Se você não foi pego por essa doença, ou por um acidente de carro, ou de avião, porque tem tantas maneiras de a gente morrer hoje, tem um motivo. O que você quer fazer com a tua vida? Qual que é o teu sonho? Tem gente que não tem mais essa chance. Você ainda tem. Faz alguma coisa com ela. E é essa mensagem que eu gostaria de deixar com vocês. Eu espero que você alcance teus sonhos em 2021. Eu espero que você consiga alcançar as suas metas. Eu espero que você dê o seu melhor. Eu espero que você pare de se dar desculpas. Eu espero que você seja o mais forte que conseguir. E eu tô aqui pra ajudar vocês. Sempre vou estar aqui. Beleza? Um grande beijo, galera. Fiquem com Deus e feliz ano novo!